Fala, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade à resolução lista 6, eletrodinâmica. Terceira questão. Associam-se em paralelo dois resistores de resistência R1 que vale 20 ohm, R2 de 30 ohm e a associação aplica-se a uma DDP de 120 volt, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele está pedindo. Ele diz que eu tenho dois resistores associados em paralelo, um vale 20 ohm e outro 30, e a DDP aplicada, né, nessa associação é de 120 volt, tranquilo? Então, ó, determine a resistência equivalente da associação. Letra B, as intensidades das correntes em cada resistor e a intensidade da corrente elétrica na associação, beleza? Bom, gente, uma questão bem trivial, simples aí, né? Vamos fazer. Primeiro passo, gente, vamos tentar desenhar esse circuito, tá? É bem simples, né? Dois resistores em paralelo, tá? Então, vou tentar desenhar aqui, ó. Eu vou ter aqui um resistor primeiro, né? E em paralelo a esse resistor, eu vou ter outro resistor, tranquilo? Ó. Tentar desenhar aqui dois resistores em paralelo, beleza? E entre esses dois, nos terminais, uma DDP de 120. Você pode desenhar assim, ó, beleza? Vou colocar aqui um geradorzinho. Tranquilo, aqui eu tenho o polo positivo, polo negativo, tá? Para vocês não esquecerem. E eu sei que essa DDP aqui, ó, é de 120 volt, tranquilo? E os resistores, um vale 20 ohm e outro vale 30 ohm. Beleza? Esse é o esquema que eu tenho aqui, que a questão passa para mim. Tranquilo? Então, primeira coisa, ele pede a resistência equivalente da associação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, a resistência equivalente. Lembrem-se que, eu vou colocar aqui ó, a letrinha A. Vou colocar aqui do lado. A letrinha A pede a resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente, como nós temos dois resistores associados em paralelo, a gente vai fazer essa soma inversa, né? Então, ó, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual à soma dos dois resistores, na inversa. Então, eu tenho aqui ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, beleza? Essa aqui é a forma clássica, né? A forma simples de fazer, direta, tá? E você consegue encontrar a resistência equivalente para qualquer associação de resistor em paralelo, tá? 2, 3, 4, 5, 6, independente do número de resistores. Claro, se eu tivesse um terceiro resistor, então adicionaria aqui, ó, uma terceira parcela, mais 1 sobre R3. Se eu tivesse 4, adicionaria mais outra parcela, mais 1 sobre R4, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou fazer dessa primeira maneira e depois eu vou mostrar para vocês outra maneira mais simples de fazer e mais rápida, tá? Então, a letra A eu vou fazer de duas maneiras, beleza, gente? Só para vocês ficarem mais espertos aí. Então, bom, o aluno que deseja fazer da forma clássica, né, essa forma aqui, ó, a soma inversa, então ele vai fazer isso aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 20, que vale o resistor 1, mais 1 sobre 30, beleza? Então aqui você vai tirar o MM, o mínimo múltiplo comum aqui, né, para somar essas frações. Então você vai ter que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual, tá? Aqui a gente vai obter 60, né? Mínimo múltiplo comum, de 20 e 30. Ah, professor, não estou lembrado. Ó, lembra, gente, como é que faz o MMC, tá? Aqui é 20 e 30. Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó, de 20 e de 30, lembra? Aí você pode dividir, sei lá, a ordem não vai alterar em nada. Então, vou colocar aqui, vou dividir por 2. Aqui 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15. Ah, vou dividir por 5. Beleza, aqui dá 2, né? E 15 por 5 dá 3. Bom, aqui como eu tenho 2 e 3, né? Eu vou dividir 1 por 1, então eu vou colocar aqui, ó, por 2. 2 por 2 dá 1. Como 3 eu não posso dividir, né? Então eu vou repetir o 3 aqui. E agora sim eu vou dividir por 3. Vou repetir 1. 3 dividido por 3 dá 1, tranquilo? Agora você multiplica para achar o mínimo, né? Então, ó, 3 vezes 2, 6. Beleza?
6 vezes 5, você vai encontrar 30. E 30 vezes 2, 60, beleza? Então, ó, 60 é o mínimo comum, tá? Para quem não lembra, então fiz rapidinho aí do lado. Deixa eu apagar isso aqui, né? Isso aqui é só para quem não estava lembrado. Acredito que todos vocês lembram e sabem fazer aí o MUC. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu vou ter 60, né? Então 60 dividido por 20 vai dar 3, né? Então 3 vezes 1, 3. Repito o sinal de mais. 60 por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso vai ser igual a quem? 3 mais 2, 5. Dividido por 60, tá? Então eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 60. Aqui você pode já simplificar ou simplesmente faz aí, ó, meio pelos extremos, tá? Ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, tranquilo? Então vou fazer bem devagar para ninguém confundir aí, tranquilo? Então o que é que eu tenho? Eu tenho 5 vezes resistência equivalente, vai ser igual a 60 vezes 1, que é 60. Então minha resistência equivalente vai ser igual a 60 dividido por 5, beleza? Ó, 5 estava multiplicando, passou dividindo. 60 dividido por 5 dá 12, né, galera? 12 ohm, beleza? Então, essa é a resistência equivalente desses dois resistores associados em paralelo. Tranquilo? Outra maneira de fazer, que na minha opinião é a maneira mais fácil e rápida de fazer, principalmente vocês que vão fazer prova Enem, né? Essas provas em que a gente precisa de tempo, né? Ganhar tempo. Então você pode fazer assim, né? Aprendemos que quando temos dois resistores associados em paralelos e diferentes, tá? A gente pode calcular a resistência equivalente, né? Fazendo o produto pela soma R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tranquilo? Percebam que assim é bem mais rápido e mais fácil. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Então a gente chega aqui, a resistência equivalente é igual a 20 vezes 30 dá 600. É isso? Dividido por 20 mais 30, que dá 50. Posso simplificar um zero aqui com outro zero aqui. E chego que minha resistência equivalente é 60 dividido por 5, de mesmo 12 ohm. Beleza? Então percebam que assim é mais tranquilo, mais fácil de fazer, né? Mais rápido. Beleza? Então eu aconselho vocês, quando tem dois resistores em paralelos diferentes, então faz essa regrinha, tá? O produto pela soma. E vocês vão chegar no resultado bem mais rápido e fácil. Tranquilo? Então vamos lá. A letrinha B pede as intensidades das correntes em cada resistor. Então, olha, como nós temos aqui uma associação em paralelo, então todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, né? Então 120 volts é a DDP no resistor de 30 e 120 volts é a DDP no resistor de 20. Agora, professor, por que ele está pedindo correntes em cada resistor? Bom, a característica de associação em paralelo é que a corrente ela se divide, né? Então deixa eu colocar aqui para a gente. Deixa eu fazer um desenho aqui da corrente, tá? Então temos aqui o polo positivo desse gerador e a corrente, ó, ela vai vir nesse sentido aqui, tá? E essa corrente aqui, ó, eu vou chamar de I1, beleza? É a corrente, vamos supor que é a corrente total do circuito, tá? Percebam que quando ela chega nesse ponto aqui, ó, que eu vou mudar a cor, ó, esse pontinho aqui que eu vou pintar de verde, né? Isso aqui é um nó, né? A gente viu isso. Que eu vou chamar de ponto A. E esse outro aqui é um nozinho que eu vou chamar de B. Tranquilo? Então perceba que quando a corrente chega no nó A, nesse ponto A, perceba que ela se divide, né? Ela tem dois caminhos para percorrer. Então, uma parcela da corrente vem para cá, que vai passar nesse resistor de 30. E essa corrente eu vou chamar de I2. Beleza? E outra parcela da corrente vai subir, né? Para passar nesse resistor que vale 20 ohms. Tranquilo? E essa parcela aqui eu vou chamar de I3. Beleza?
Então percebam que quando a corrente se divide, no ponto A corrente I2 vem para essa parcela, uma parcela da corrente total, né, que a gente chamou de I2, vem para percorrer o resistor de 30 ohm, e outra parcela sobe, né, que a gente chamou de I3, para passar no resistor de 20 ohm. Então perceba que a corrente total, que a gente chamou de I1, no ponto A ela teve que se dividir, né? Então perceba que a corrente I3 vai passar pelo resistor de 20 ohm e vai descer, beleza? E a corrente 2 vai atravessar aqui no sentido da esquerda para a direita também. E as duas parcelas vão se encontrar novamente aqui no ponto B, tranquilo? Nesse nó B. E quando as duas parcelas se reencontram, elas voltam a ser aí, ó, aqui a corrente total, beleza? I1. Tranquilo? Então, I3 e I2 vão se dividir no ponto A, mas no ponto B elas vão se unir novamente, voltando a ser a corrente total. Então, esse aqui vai ser o percurso da corrente. No ponto A se divide em duas, no ponto B se junta as duas e volta a ser a corrente total. Beleza? A letra B ele quer a intensidade da corrente em cada resistor. Então, olha, vamos calcular quanto vale I2, né? Essa parcela da corrente total aqui, que é a que vai passar no resistor de 30, e vamos calcular quanto vale I3, que é a parcela da corrente total que vai passar no resistor de 20 ohm. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Vou colocar aqui em cima. Então a letrinha B, ela quer a intensidade das correntes em cada resistor. Vamos utilizar a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, o I, beleza? A gente já está aí cansado de utilizar a primeira lei de Ohm. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro I2, beleza? Então vou colocar aqui, ó, no I, vou colocar um índice 2. Como todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, né? A DDP vale 120 volts, essa é uma característica da associação em paralelo. Então, U, que é a DDP, eu vou colocar 120. O resistor em questão, que é o resistor que vai passar I2, é o resistor que vale 30. Então, vou colocar aqui 30, que multiplica I2. Bom, como eu quero saber quanto vale I2, 30 está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então eu tenho 120 dividido por 30. Posso simplificar esse zero com esse zero. E eu tenho aí, ó, que I2 vale 12 dividido por 3, beleza? Então chegamos que I2 vale 4 ampere, beleza? Então deixa eu colocar aqui, destacar para a gente, ó, I2, 4 ampere. E vou repetir o processo para encontrar quanto vale I3, beleza? Então, olha, novamente, primeira lei de Ohm, o I, só que esse I agora é o I3. Vou utilizar a mesma DDP, porque os dois resistores estão submetidos à mesma DDP de 120 volts. O resistor em questão, que é o que vai passar a corrente I3 agora, é 20. Tranquilo? Vezes I3. Então, eu tenho aqui, ó, I3 vale quanto? 120 dividido por 20. Posso simplificar esse zero com esse zero. E eu vou achar aqui, ó, 12 dividido por 2, que dá 6, né? 6 amperes. Então, a corrente que vai passar pelo resistor de 30 ohm, né? De 20 ohm, melhor dizendo assim, que é I3, vale 6 amperes. Beleza, gente? Tranquilo, né? Bem simples. Na letrinha C, ele quer a intensidade da corrente elétrica da associação, ou seja, ele quer a corrente total, né? Ele quer essa que a gente chamou de I1, beleza? Esse carinha aqui, ó, que é a corrente da associação. Bom, se ele quer a corrente da associação, a corrente total, podemos utilizar o resistor equivalente, né, para achar esse cara. Então, ó, na letrinha C, também a primeira lei de Ohm, o I, né, ele quer o I1, né, que é o I total, a gente pode chamar de I1 ou IT, né, I total. Vamos chamar de I1, já que a gente colocou ali no nosso circuito I1, né? Beleza? A DDP é a mesma, 120 volts. O resistor em questão, como ele quer total, eu vou utilizar o resistor equivalente, tá? Lembre-se que a gente achou, ó, o resistor equivalente. Deixa eu
aqui destacar o resistor equivalente, foi 12 ohms, beleza? Como ele quer a corrente total, vamos utilizar o resistor equivalente, tranquilo? Então, o resistor equivalente, que vale 12 ohms, que multiplica I1, que é a corrente total, que chamamos de I1, tá? Então, quanto vale I1? 120, né? 12 está multiplicando, passa dividindo, tranquilo? Então, nós obtemos aí que I1, ou a corrente total, é 120 dividido por 12, que dá 10, né, galera? 10 ampere. Beleza? Essa é a corrente total. Professor, tem uma maneira mais simples da gente achar esse resultado? Tinha, né? Tinha, porque está na cara aqui, ó. Percebe que a corrente, como eu tinha dito para vocês, a corrente total, ela vai se dividir em duas parcelas, ó. Uma corrente que a gente chamou de 2 e a corrente que a gente chamou de 3. Depois essas duas parcelas se unem, voltando a ser a corrente total. Ora, se a gente já tinha achado as correntes, né, as parcelas da corrente total, porque quanto equivale I2? 4. Quanto equivale 3? 6. Então, a corrente total se dividiu em duas. Quando essas duas se juntam, né, a gente chega à corrente total. Ah, professor, então quer dizer que só é somar essas duas correntes que eu chego à corrente total. Exatamente. Então, você percebe que I1 mais I2 é igual à corrente total. Beleza? 6 mais 4 vai dar 10. Então, para calcular a letrinha C, responder a letrinha C, tá? A gente não precisaria nem fazer essa continha aqui, ó. Você era só somar I1 mais I3, que são as duas parcelas da corrente total. Somando as duas, você chegaria ao valor de 10 ampere. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá, continuar resolvendo nossa listinha. A terceira questão a gente termina por aqui. E até a próxima.